E vamos falar do Santos grandão. E também vamos falar do Santos pequenininho, dos meninos da Vila. Que hoje foi um espetáculo. Hoje foi vitória para todo lado. Que legal ver o Santos vencer. É aquele dia que se tivesse aquele famoso jogo de palito. 4, 6. O Santos tinha vencido. Tranquilo, tranquilo. Ó, mas a festa já começou logo pela manhã. O Sub-15 do Santos, que venceu o Jabaquara no estádio Eurico Mursa logo pela manhã, gols de Thiago Barros e o Lucas Gomes. O Santos que jogou com Henrique Braz, Lucas Gomes, o Danilo Ribeiro, o Vinícius Morato, depois o Paulo Henrique e o Cauã Miranda, Thiago Barros, Brian, Arthur Lima, o João Gambis, o Léo Salim, depois o Luan Alemão e o Inácio. O treinador, o Fabrício Monte. Aí depois tivemos a vitória do Sub-17 também, lá no Eurico Mursa, com o mesmo Jabaquara. O Santos que fez os gols com o João Grando fazendo 2 gols e o Benício que fez 1 gol. O Santos que jogou com o Arthur do Vale, o Oswaldo depois o Davizinho, o João Sá depois o Gabriel Coco, o Gabriel Neves e o Lorenzo de Paula. Depois o Nicolas Augusto, Davi Carvalho, Vinícius Rocha, depois o Dudu Gimenez e Benício. Depois o Iago Godoy, o Frecha, depois o João Borges, o Davi Santos, depois o Ian Vicentim e o João Grando, o treinador, o Helder Campos. O Santos que agora volta a campo no próximo sábado contra a Mauaense, lá no estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá, pela 9ª rodada do Paulistão, ou Paulistinha, Sub-15 e Sub-17. Mas antes, o Santos, Sub-17, vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, que é o 10º colocado, com 6 pontos ganhos. Lembrando que o Fortaleza é o líder do Sub-17 do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos ganhos. Vamos ver, torcer para os meninos aí vencer o Flamengo na Vila Belmiro. O jogo vai acontecer às 15 horas lá em Santos, que será muito legal. Aquele que tiver tempo para assistir, né? Deve passar aí no YouTube aí, dá para acompanhar os meninos da Vila. Eu sempre falo aqui, para mim é difícil. Até hoje foi difícil. Às vezes tem cliente que liga, você tem que atender, tem que ir até o cliente, e aí você perde, não dá para você acompanhar, é difícil. Aí eu acompanhei isso aqui, ó, Mirassol 0, Santos 1. Eu confesso que eu estava assim desanimado com esse jogo aí, porque o Santos está capengando no sub-20. É claro que a gente sabe que teve a troca de treinador, veio agora o Maurício Copertino, e aí a gente sabe que sempre tem aquela mudança de encaixe de time, mas eu acredito sim que de repente aí o Copertino pode dar um jeitinho nesse Santos aí. E olha, o gol do Santos saiu graças ao goleirão que foi querer dar o drible em cima do Cauã Pereira e pisou na bola e caiu. Ô, meu amigo, aí é difícil, cara. Aí é difícil. A gente que gosta do futebol, a gente não gosta nem de ver isso daí. A gente não gosta nem de ver um negócio desse. Poderia ser o gol diferente. Por exemplo, aquela bola que o Gabriel Simples cruzou e o Pepe Firmino pegou de primeira, pegou de voleio, bateu, a bola saiu para fora. Se faz o gol, é um bonito gol. Mas a gente fica assim, receoso com o garoto, porque é garotos que estão ali aprendendo, que estão ali querendo seguir a carreira, e aí o rapaz pisa na bola desse jeito. Por isso que eu disse da outra vez, não é qualquer um que sobe em cima da bola, não é. Tem uns que sobem e caem. Por exemplo, o goleirão subiu e caiu, trupicou na bola. Meu pai do céu. Pois então, lá no centro de treinamento do Mirassol, em Mirassol, o Mirassol acabou perdendo para o Santos, tanto o Mirassol não, mas acabou perdendo para o Santos por 1-0. Falha do goleirão
que subiu em cima da bola e caiu no chão. E aí o Cauã Pereira aproveitou e fez o gol do Santos aos 39 minutos do primeiro tempo. E aí foi esse gol que salvou a vitória do Santos. O Santos que jogou com o João Pedro, o Gabriel Simples, o João Alencar, o João Alencar, João Ananias e o Vinícius Ira. O Kenai, o Gustavo Henrique, depois o Caio Araújo, o Pepe Firmino, depois o Rodrigo Cedra, o Robinho Júnior, depois o Padula, o Enzo Boer e o Cauã Pereira, depois o Cauã Pierre. E o treinador, o Maurício Copertino. O que tem de Cauã nesses times, o que tem de Lucas nesses times e o que tem de Vinícius nesses times não estão escritos no gibi, mas tem muitos, tem muitos. Parece que todo mundo gostaram de colocar esses nomes nos garotos. Ó, os meninos agora voltam a jogar pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, quinta-feira, às 15 horas, lá contra o Juventude, no Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, lá no estádio Romero Soldatelli. Isso mesmo, às 15 horas, em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. É esse Santos aí que vai em busca também de melhorar a sua participação no Campeonato Brasileiro. O Santos que está em 12º lugar com 15 pontos ganhos. Lembrando que se classifica 8 e o Santos está fora dessa classificação. Espera aí que os meninos possam sim vencer o Juventude lá no Rio Grande do Sul, que não é fácil também, mas de repente pode ser aí um bom resultado para o Santos lá e quem sabe o Santos subir nessa classificação do Campeonato Brasileiro. É sempre interessante a gente acompanhar assim as categorias de base. Olha, eu não sei, eu vejo, sempre que eu tenho a oportunidade, estou vendo os jogos das categorias de base, principalmente do Sub-17 e do Sub-20, porque, como eu digo, ali o Sub-17 é a nata, ali é onde o cara que é o olheiro, ele já tem que começar a olhar ali naquele Sub-17, o Sub-15 para o Sub-17. É aonde que eu falo, ali você já começa a ver quem é diferenciado e quem não é. E aí, no grandão lá, no Sub-20, aí você já tem que ter aquele jogador pronto, que se de repente o grandão lá, o Santos grandão, precisa, você já tem aquele jogador pronto saindo dali para o Santos grandão. Você não pode ficar ali de repente, com canelinha de pardal ali, ciscando e não vai para lugar nenhum. Então, você já tem que ir mais ou menos Sub-20, eu vejo dessa forma. Ele já está pronto ali para poder, precisou, eu estou aqui. E eu vejo muito interessante, vou falar aqui de novo, o Gabriel Simples, que me chama muita atenção, um jogador onde o Santos tem dificuldades no time grandão ali na lateral direita, e eu vejo o João Pedro, goleiro, com muita qualidade. Ó, dos goleiros que eu venho acompanhando aí, que o Copertino vem ali revezando aí no Sub-20 aí, o João Pedro é o goleiro que mais me agrada. É o goleiro que sai na bola, é o goleiro que sai firme para pegar a bola, embora que hoje ele teve uma falhadinha, mas isso aí é de qualquer goleiro. Qualquer goleiro, às vezes, dá aquela pipocadinha, mas é um goleiro interessante, é aquele goleiro que está no momento ali para você começando a dar aquelas dicas para ele, o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer e aperfeiçoar, principalmente na saída de bola. Eu vejo ele com um potencial muito legal para ser um baita de um goleiro. Então, temos que ficar de olho. Esse negócio de, não, tem que esperar o cara ficar com 27, 28 anos, porque o goleiro é bom. Aí nós vamos ver se o goleiro sabe onde jogar. No time dos outros. Temos que aproveitar agora, tem que pôr agora. Ah, mas ele tem só 18 anos. Marola, quando veio lá para o Santos, lá, jogar no Santos, lá tinha 17, 18 anos, moleque ainda. Então, olha, eu vejo assim, tem condições, tem que ir pondo, tem que ir dando chance ali. Me parece que o Santos vai vender um goleiro agora. E esse goleiro, para substituir esse que vai ficar lá, para pegar uma ponta do banco ali, para de repente ir entrando aos poucos no jogo, é o João Pedro. É o João Pedro. Eu vejo esse menino aí com
muito potencial aí para quem sabe aí daqui 2, 3 anos ser um grande goleiro ali no Santos, não nos outros, porque eu já estou cansado, estou falando que o Santos é uma fábrica que ele fabrica e os outros usam. Então o Santos tem que começar a fabricar e usar, porque senão fica difícil. Você só faz e os outros ainda zombam de nós, vem dentro do nosso campo e faz anarquia e nós ficamos nervosos e eles ficam contentes. Então esse negócio tem que acabar com isso daí. Tem que começar a aproveitar e saber aproveitar e usar. Usar. Vamos ver. E hoje o Santos também fez um jogo-treino contra a Portuguesa Santista, a Briosa. Aquele resultado que acho que é o resultado que mais dá nesse jogo, o 2-1. Até no jogo-treino deu 2-1, porque eu me recordo muito bem, quando criança, que o Santos ia jogar com a Portuguesa Santista, você fala assim, hoje vai ganhar de 3, vai ganhar de 4. Chegar no final era 2-1. Era 2-1. Eita, meu Deus do céu! E hoje repetiu de novo, 2-1, Santos e Portuguesa Santista. Com o gol do Tiquinho Soares e do Tassiano, o Santos venceu a Portuguesa Santista por 2-1. Estava ganhando 2-0, depois o Alex descontou para a Portuguesa. O Santos que jogou um tempo com um time e depois o outro tempo com outro time. Não teve o Neymar, que o Neymar não participou do jogo, e aí foi mais ou menos esse time aí, ó. João Paulo, Aderlan, depois Escobar, Luizão, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, Diego Pituca e Roleiser. Barreal, Tassiano e Luca Meireles. E depois foi o Guilherme. Depois parece que entrou o Guilherme no lugar do Luca Meireles. Aí depois teve o outro time, o segundo time, com Diógenes, Zé Ivaldo, Gil, João Basso, depois o Aderlan, o Escobar, depois o Kevson, o João Schmidt, o Gabriel Bontempo e o Ian, depois o Luca Meireles, o Gabriel Veron, depois o Andrei Quintino, o Guilherme e depois o Matheus Xavier e o Tiquinho Soares. O treinador, o Kleber Xavier, o Kleber Gauchinho. Ó, é claro que ainda vai ter o treino de segunda, de terça, o Santos jogar só lá na quinta-feira. Vamos ver se vai ser mais ou menos aí por dentro dessa primeira escalação aí do Santos. É claro que o Gabriel Brazão não participou de nenhum dos dois jogos, provavelmente ele é o goleiro, e aí o Kleber Gauchinho fazendo muitos testes aí, fazendo muitas experiências dentro do time, tá certo, tem que fazer mesmo. Uma outra coisinha que eu queria só falar rapidinho aqui, a respeito do Soteldo. Parece que o Santos está pensando se vai vender o Soteldo ou não, porque depois não vai achar um jogador como o Soteldo. Eu já vou deixar a minha opinião aqui no canal. Claro que acha o Soteldo. Já tem até lá dentro da Vila. Já tem até lá no elenco do Santos. Já tem jogador que substitui o Soteldo. Porque o Soteldo não joga. O Soteldo não joga, Santos. Pode vender. Aproveita. Aproveita, não perca a oportunidade, não. Porque esse cara é canelinha de vidro. Esse cara, ele estava machucado, ele foi lá para jogar na Venezuela. Eu tenho quase que a certeza que ele vai voltar, vai jogar contra o Fortaleza, ele vai jogar o primeiro, os 10 minutos do segundo tempo e vai pôr a mão na perninha, na coxinha dele e vai sair machucado. Ele vai ficar mais 30 dias machucado. Isso é, se a Venezuela não jogar antes. Se jogar antes, ele fica só uns 15. Então, pode vender tranquilo, pode vender. Porque esse cara é um mentiroso no futebol ali no Santos. Ele não joga. Ele não faz nem gol. Ele não faz nem gol. Aqueles driblezinhos para um lado e para o outro lá. Lembra que eu falo aqui? Canelinha de pardal? É canelinha de pardal. Só cisca. Mas na hora de definir, não define nada. Pelo amor de Deus. Pode vender. Manda para o Fluminense. Manda lá para a baixada lá do Fluminense, lá para o lugar do Fluminense. Deixa ele lá se divertir lá com o Renato Gaúcho. De repente tomar uma piritinha lá na praia, lá, de repente, canudinho, tranquilo. Deixa os dois lá. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.